Fala galera, professor Fernando na área. Estamos aqui para a nossa primeira aula do canal. Antes, eu gostaria de dizer a vocês que eu faço parte da equipe do Colégio Potencial em São Pedro da Aldeia. E se você quiser conhecer um pouco mais da nossa escola, você vai ter aqui na descrição do vídeo algumas informações, tá certo? Nós também somos parceiros da plataforma Eleva Educação. E é a partir do material do Eleva que nós vamos orientar as nossas aulas aqui. Essa aula de hoje é sobre hidrografia brasileira, tá certo? Primeira coisa para a gente falar sobre hidrografia brasileira, nós vamos apresentar para vocês as principais características da hidrografia brasileira, certo? Primeira grande informação, anote aí, o Brasil detém 12% das reservas de água doce do planeta. Eu estou falando o seguinte, da distribuição de água doce do planeta, em todo o planeta, o Brasil é um dos grandes, ou na verdade o maior reservatório de água doce. Nós também temos aqui grande incidência de rios torrenciais e perenes. O que significa isso? Rios torrenciais são rios de planalto, rios que têm grande volume de água. E rios perenes são aqueles que não secam em nenhum momento do ano. A única grande exceção são alguns rios do sertão nordestino, que possuem um regime sazonal, temporário. Rios que secam num determinado momento do ano. Ok? Outra informação importante sobre as principais características da hidrografia brasileira é essa. No Brasil, predominam foz do tipo estuário. O que é isso? A forma como o rio deságua é, na sua grande maioria aqui no Brasil, em estuário. Existem duas grandes formas do rio desaguar, do rio chegar no oceano. Ele pode chegar numa forma de estuário ou pode chegar como um delta. O que seria essa foz em estuário? É quando as águas dos rios desaguam no mar ou no oceano através de um único canal. E uma foz em delta é quando as águas do rio desembocam, desaguam no oceano, no mar, na verdade, através de redes de canais. Tá certo? Então o que predomina no Brasil? Foz do tipo estuário. No entanto, mesmo predominando no Brasil o tipo de foz em estuário, nós temos aqui o maior delta do mundo. Olha que coisa interessante. É o delta do rio Parnaíba, que se encontra lá entre os estados do Maranhão e do Piauí. Outra grande característica, a maioria ou a maior parte dos rios brasileiros apresentam um regime pluvial. Se a gente for falar sobre o regime, eu estou dizendo o seguinte, o que alimenta os rios no Brasil? De que maneira esses rios são abastecidos? Existem três maneiras, três grandes regimes. O primeiro grande regime é o regime pluvial. O que te lembra? Pluvial, chuva, ou seja, a maior parte dos rios do Brasil são abastecidos pela quantidade de chuva que cai no nosso território. Um outro tipo de regime é o regime nival. Nival aqui faz menção à neve, derretimento de neve. E existe também o regime misto, é o derretimento de neve e a chuva, ao mesmo tempo abastecendo um rio. No Brasil, nós temos um rio que não é qualquer rio, é o maior rio do mundo, o Rio Amazonas, que possui a característica de regime misto, ou seja, o Rio Amazonas é abastecido por água de chuva e água do derretimento de geleiras, certo? Lá nos Andes peruanos, onde o Rio Amazonas nasce, ok? Outra grande característica da hidrografia no Brasil é que a nossa drenagem, ou seja, a forma como os rios desaguam, é exorreica. Isso significa o seguinte, a maioria dos nossos rios desaguam no oceano. Outra informação importante, predominam no Brasil rios de planalto, certo? Então, se predominam rios de planalto, estou falando que
há um grande potencial hidráulico no Brasil, a possibilidade de geração de energia a partir da força dessas águas que descem do Planalto para as depressões e planícies, ok? Se você pegar, por exemplo, o mapa de relevo do Brasil, proposto por Jurandir Rossi, você vai perceber as 28 unidades do relevo brasileiro, então você vai perceber uma relação entre Planalto, planícies e depressões, onde na verdade predominam no Brasil os planaltos e as depressões. Então, se os rios são de planalto, eles correm dos planaltos para as depressões e para as planícies, ok? Nós vamos falar nesse momento sobre as principais bacias hidrográficas do Brasil. Antes, é importante a gente definir o que são bacias hidrográficas, ok? Bacias hidrográficas, na verdade, ou bacia hidrográfica é a área, é a região de drenagem de um rio principal e seus afluentes. Na imagem que está colocada aí, você vai perceber que há um ponto tracejado no alto do relevo, e esse ponto tracejado representa o divisor de água, ou os divisores de água. Isso é, nesses pontos extremos, quando a água da chuva cai, ela corre para o rio principal. Ou seja, o divisor de água, na verdade, é o ponto mais extremo da bacia hidrográfica, onde a chuva vai, na verdade, cair ou para o rio principal, para ser drenada para esse rio principal, ou para uma outra bacia, correto? Então, o que é uma bacia hidrográfica? É uma região, é uma área que drena todas as águas do seu entorno para um rio principal. Pensando nisso, a gente pode concluir o seguinte: o Brasil possui 12 grandes regiões hidrográficas. 12, dos quais nós podemos destacar algumas mais importantes. A gente vai chamar de bacias principais e outras de bacias secundárias, ok? Então nós vamos começar pela bacia amazônica. Estou falando nada mais, nada menos do que a maior bacia hidrográfica do mundo e o maior rio do mundo, o Rio Amazonas. Pra você ter uma ideia, a bacia amazônica tem mais de 7 milhões de quilômetros quadrados de extensão, dos quais 4 milhões estão no território brasileiro. Se você pensar que o território brasileiro tem um pouco mais de 8 milhões de quilômetros quadrados de extensão e a bacia hidrográfica da Amazônica, ou a bacia amazônica, possui 4 milhões de quilômetros quadrados, estou falando de uma bacia que ocupa 50% do território brasileiro, certo? Então, como eu disse a vocês, o Rio Amazonas nasce lá nos Andes peruanos, atravessa alguns outros países e chega ao Brasil. Quando ele chega no Brasil, ele recebe o nome de Solimões. E quando ele encontra com o Rio Negro, aí sim ele recebe o nome de Rio Amazonas. Eu até lembrei daquela dupla, né? Rio Negro e Solimões. É na sola da bota, é na palma da mão. Mais ou menos isso aí. Então, quando o Rio Solimões encontra com o Rio Negro, ele recebe o nome de Rio Amazonas. Outra informação importante sobre essa bacia é que ela é uma bacia de planície. Se ela é uma bacia de planície, como ela tem um potencial hidrelétrico? Como os seus afluentes podem ser utilizados para geração de energia elétrica, para produção de energia elétrica? Vamos pensar aqui. Os afluentes do Rio Amazonas, da margem direita, eles nascem na região central do Brasil. São eles o Rio Xingu, Tapajós, Madeira e Purus. Esses rios da margem direita são rios de planalto e correm em direção ao Rio Amazonas com muita força, na verdade. Então são rios de queda, eles vão caindo em direção ao Rio Amazonas e é possível instalar nesses rios da margem direita as hidrelétricas, ok? Outra informação importante é que, além dos rios que eu citei aqui, fazem parte também dos afluentes do Rio Amazonas o Rio Negro, Solimões, Rio Branco, Rio Juruá e Rio Japurá, ok?
Outras informações aqui importantes sobre outras bacias. Vamos falar sobre a bacia do Tocantins-Araguaia. É considerada uma das bacias mais importantes do Brasil. Eu vou dizer por quê. Ela é considerada a bacia genuinamente brasileira, a maior bacia genuinamente brasileira. Deixa eu me expressar melhor aqui. Como assim? A bacia amazônica não é a maior do mundo? É, só que, como eu disse a vocês, ela tem 7 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 4 milhões estão no Brasil. A maior bacia genuinamente brasileira, inteiramente brasileira dentro do nosso território, é a do Tocantins-Araguaia, com mais de 2 bilhões e 500 mil quilômetros quadrados. Duas informações importantes sobre essa bacia. Nela, você vai encontrar a maior ilha fluvial do mundo. Está lá no Tocantins, é a Ilha do Bananal. E também você vai encontrar uma das maiores usinas do Brasil, é a usina de Tucuruí, no Rio Tocantins. Então estamos falando de uma bacia hidrográfica que tem 2 grandes rios principais, o Rio Tocantins e o Rio Araguaia. Vamos falar sobre a bacia do Rio São Francisco. Sem dúvida, estamos falando de uma das mais importantes do Brasil. O rio principal é o Rio São Francisco, que recebe outros nomes. Velho Chico, também é chamado de Rio da Integração Nacional e Rio dos Currais, recebe esses nomes assim também. Vamos falar um pouco das características do Rio São Francisco e um pouco das características dessa bacia do Rio São Francisco. O Rio São Francisco nasce lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais, uma região tropical e muito chuvosa. Veja que lugar fabuloso que é a Serra da Canastra. Olha que coisa maravilhosa. Ele é um rio de planalto, que tem um grande trecho navegável. Para você ter uma ideia, possui mais de 640 mil quilômetros quadrados de extensão. Existe um grande trecho navegável no Rio São Francisco. Como falei para vocês, o seu principal rio dessa bacia é o Rio São Francisco. E os seus principais afluentes são Pardo, Paraupeba, Jaquitaí, Pará, Abaeté, Grande Verde e Rio das Velhas. Ok? Outra coisa importante é que esse rio e essa bacia é muito importante para o Nordeste, para o semiárido brasileiro. Ela atravessa, na verdade, o semiárido brasileiro. E nela estão presentes algumas hidrelétricas muito importantes. São elas: a hidrelétrica de Três Marias, a usina hidrelétrica de Queimado, a usina hidrelétrica Luiz Gonzaga, que até há pouco tempo era chamada de usina de Itaparica, usinas hidrelétricas Delmiro Gouveia, Mochotó, Xingó e Sobradinho. Tem até uma música falando sobre isso, depois eu vou colocar também na descrição do vídeo a música que fala sobre essa hidrelétrica de Sobradinho e cai muito nas provas, cai muito no Enem, geralmente aparece nas provas. Uma coisa importante para se falar sobre o Rio São Francisco é que há um projeto, na verdade, em execução, que é o projeto de transposição das águas do Rio São Francisco. É um projeto polêmico, é um projeto que gera todo um debate da questão ambiental e também da necessidade do semiárido brasileiro ser abastecido com água. Então, é importante que a gente fale sobre esse assunto, é importante que você pesquise, e eu gostaria muito de, numa outra oportunidade, fazer um vídeo falando só sobre a transposição do Rio São Francisco, porque daria muito tempo para a gente falar, daria muito assunto para a gente debater aqui. Outra bacia importante é a Bacia do Paraná. Ela é localizada na região sudeste e sul do Brasil, e a Bacia do Paraná possui uma média de 800 mil quilômetros quadrados. O que a gente tem de importante nessa bacia? 3 grandes rios ali: o Rio Grande, o Rio Tietê e o Rio Paranapanema. Ok? Importante para essa região sudeste e sul do Brasil. Essa bacia, a Bacia do Paraná, é a que tem o melhor aproveitamento do potencial hidrelétrico do Brasil. Há um conjunto de hidrelétricas nessa bacia, incluindo nada mais nada menos do que
a binacional de Itaipu. Até pouco tempo, a maior hidrelétrica do mundo. Nós perdemos para os chineses, que decidiram construir uma bacia maior, uma hidrelétrica maior do que a de Itaipu, e fizeram nada mais nada menos do que esvaziar uma cidade de 1 milhão de pessoas para construir essa hidrelétrica. Então a gente perdeu o título de maior hidrelétrica do mundo. Itaipu perdeu para essa hidrelétrica chinesa. Mas ainda assim é a maior do Brasil. Ok? Outra bacia importante é a bacia do rio Uruguai. É localizada na região sul do Brasil. A bacia do rio Uruguai possui 385 mil quilômetros quadrados de extensão. Desses 385 mil, 185 mil estão no território brasileiro. Então dá para perceber que não é apenas no território brasileiro. Okay? Tem um grande potencial hidráulico, porém pouco explorado, principalmente pela questão da agricultura ali na região sul do Brasil. Preferiram não explorar tanto o potencial de geração de energia, de construção de hidrelétricas, exatamente por conta de todo o potencial agrícola daquela região. 3 usinas importantes ali: Itá, Machadinho e Estreito. Ok? Outra bacia importantíssima é a bacia do rio Paraguai, localizada na região centro-oeste do país, no Planalto Central brasileiro. Ela drena o Pantanal e tem um trecho navegável, é a chamada Hidrovia Paraguai-Paraná, que escoa a produção agrícola e mineral, principalmente da região centro-oeste do Brasil. A bacia do Paraguai possui cerca de 1.100.000 quilômetros quadrados de extensão. O rio principal é o rio Paraguai, um dos afluentes do rio Paraná. Agora eu quero dar uma informação muito importante sobre tudo isso. Essas 3 bacias últimas que eu disse a vocês, bacia do Uruguai, bacia do Paraná e bacia do Paraguai, podem ser analisadas dentro de uma grande bacia, que é chamada Bacia Platina, que é a junção dessas 3 grandes bacias. Platina por quê? Estamos falando dos países e das localidades banhadas pelo Rio da Prata, e é considerada uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, com cerca de 3 milhões de quilômetros quadrados de extensão, onde, desses 3 milhões, 1,4 milhão de quilômetros quadrados está localizada no território brasileiro. Ok? Estou falando da junção de 3 grandes bacias: Bacia do Uruguai, Paraná e Paraguai. A junção dessas 3 bacias forma o que nós vamos chamar de Bacia Platina. Estamos caminhando para o nosso final. Vamos falar da bacia do rio Parnaíba, localizada na região nordeste do país. A bacia do rio Parnaíba possui 340.000 quilômetros quadrados de extensão. E o seu rio principal é o rio Parnaíba. Seus afluentes que merecem destaque são Parnaibinha, Balsas, Medonho, Poti, Canindé, Longa. São os afluentes desse rio Parnaíba. Eu queria, antes de passar para as bacias secundárias do Brasil, dizer para vocês que essas informações podem ser encontradas no site da Agência Nacional de Águas, ANA, uma agência brasileira que cuida de todo o nosso contexto aqui hidrográfico, ok? Todo cuidado com a questão ambiental e hídrica do Brasil. Você pode encontrar informações precisas ali, e eu recomendo sempre, busquem informações oficiais, ok? As bacias secundárias. Nós temos algumas bacias que não estão no mesmo nível de importância das outras, ok? Mas existem grandes debates em relação a essas bacias, e eu vou falar um pouco sobre elas. A primeira delas, Atlântico Leste, ocupa 3,9% do território brasileiro. Abrange 4 estados, são eles: Bahia, Minas Gerais, Sergipe e Espírito Santo, ok?
Essa bacia hidrográfica possui a segunda menor disponibilidade hídrica dentre as 12 regiões hidrográficas brasileiras. Então estou falando de uma bacia que é pobre em relação à sua distribuição de recursos hídricos. Ok? Outra bacia secundária é a bacia Nordeste ou Atlântico Nordeste Ocidental. Ocupa 3% do nosso território e quase a sua totalidade está dentro do estado do Maranhão, nosso querido Maranhão, e uma pequena parcela no Pará, certo? O uso urbano da água é predominante, certo? Estão presentes nessa região 3 grandes biomas: Caatinga, Cerrado e o bioma amazônico. Outra bacia secundária é chamada de Atlântico Nordeste Oriental. Ela ocupa 3,4% do nosso território e abrange 6 estados brasileiros. São eles: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Uma coisa importante para se falar: a densidade demográfica da região é cerca de 4 vezes maior que a média brasileira. Ou seja, o que nós temos de desafio aqui? Uma pressão muito grande em relação aos recursos hídricos dessa bacia. Esta é a região hidrográfica com a menor disponibilidade hídrica do Brasil. Ou seja, se você tem uma densidade demográfica 4 vezes maior do que a média brasileira e é a região hidrográfica com a menor disponibilidade hídrica do Brasil, você tem uma crise, você tem um problema, okay? Que precisa ser equacionado de alguma forma. Okay? Outra bacia importante para a gente falar aqui é a bacia do Atlântico Sudeste. Ocupa 2,5% do nosso território e abrange 5 estados. São eles Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. É a região hidrográfica mais povoada, com densidade demográfica, olha aqui, 6 vezes maior que a média brasileira, certo? Então, apresenta uma alta densidade demográfica, uma alta concentração de atividades econômicas, industriais, significa uma pressão também muito grande em relação aos recursos hídricos. Se vocês estiverem antenados, vocês vão lembrar que há pouco tempo nós tivemos uma crise hídrica muito grande, principalmente no estado de São Paulo. Okay? Então estamos falando dessa região do Brasil e que tem uma pressão muito grande. Imagina, a nossa densidade demográfica aqui é 6 vezes maior do que a média brasileira, ou seja, há uma grande concentração populacional, econômica e industrial, e isso tudo é uma pressão muito grande em relação aos recursos hídricos. Okay? Outra coisa importante, a outra bacia secundária importante para a gente falar é a bacia do Atlântico Sul. Ocupa 2,2% apenas do nosso território, abrange os estados ou parte dos estados de São Paulo, apenas uma parte, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Destaca-se por abrigar um grande contingente populacional também, pelo seu desenvolvimento econômico, por sua importância turística, mas tem uma situação importante para pontuar. Possui uma densidade demográfica 3 vezes maior do que a média brasileira. Então, disso tudo, o que a gente pode concluir? As grandes bacias hidrográficas não têm, no seu contexto, uma grande densidade demográfica. As bacias secundárias, que estão basicamente no litoral do Brasil, elas concentram a maior densidade demográfica, ou seja, a maior pressão por recursos hídricos. Isso é algo para se pensar, é algo para colocar no debate. E para a gente finalizar a nossa aula, nós vamos falar rapidamente sobre os aquíferos, que são grandes reservatórios de água subterrâneos, certo? No Brasil, nós temos 2 grandes aquíferos que são incríveis, grandes reservatórios, o aquífero Guarani e o aquífero Alter do Chão, certo? Vocês vão ver algumas informações sobre esses 2 grandes reservatórios brasileiros e
é importante que pesquise um pouco mais, busque um pouco mais de informação. A gente não consegue esgotar tudo numa aula, ok? A minha orientação é que você faça os exercícios do livro, do nosso material, e num outro momento nós teremos um vídeo com correção dos nossos exercícios, debatendo, discutindo, tirando dúvidas, ok? Muito obrigado pela participação e até a próxima!